Então, para dar início à alça, depois que finalizei com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e vou virar. Depois que virei, vou para esse primeiro ponto da base e faço um ponto baixo. As 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos para o penúltimo ponto do leque fazer um ponto baixo. Uma corrente, vamos para o segundo ponto do leque seguinte, ponto baixo, 3 correntes. Depois das correntes, vou para esse último ponto do leque e faço um ponto baixo. Então, depois que fiz esse ponto baixo, vou para esse espaço entre 2 leques e faço um ponto baixíssimo. Próximo passo, 3 correntes e vou virar. Depois que virei, vou fazer um leque, dessa vez com 5 pontos altos alongados nessa correntinha central. Então, primeiro, segundo e o quinto ponto. Laço a linha, vou para a correntinha central do próximo elo e faço novamente 5 pontos altos alongados. Quinto ponto, já tenho 2 leques, cada um com 5 pontos altos alongados. Agora, laço a linha e vou para esse ponto que fica quase por cima do último ponto do leque da base e faço um ponto alto alongado. Uma corrente e vou virar. Depois de virar, vou para o primeiro ponto do leque e faço um ponto baixo. As 3 correntes. Vou para esse espaço que fica entre os 2 leques e faço um ponto baixo. 3 correntes. Vou para esse último ponto do leque e faço um ponto baixo. Em seguida, para essa correntinha que fica bem junto desse último ponto do leque e faço um ponto baixíssimo. Três correntes e vou virar. Depois de virar, vou fazer novamente um leque com 5 pontos altos alongados dentro dessa corrente central. Primeiro ponto. Quinto ponto, laço a linha, faço outro leque novamente com 5 pontos altos alongados dentro da correntinha central que fica por cima do leque seguinte. Dessa forma, vou completar os 5 pontos. Quinto ponto, laço e vou novamente para esse ponto que fica quase por cima desse último ponto da base. E faço um ponto alto alongado. Essa repetição de pontos vamos fazer até chegar na altura do ombro. Para você saber quantas carreiras serão necessárias, é só ir provando a blusa até verificar que vai ficar com espaço nessa distância entre cava e linha da axila, que seja confortável para você, de acordo com o seu gosto. Considerando a largura do acabamento que vamos fazer nessa parte de cava, que nesse momento ainda não sei qual será, mas que você já viu na blusa pronta, lá no início do tutorial. Vou fazer as minhas carreiras de subida da alça e quando chegar na altura adequada para esse espaço que preciso entre a cava e a linha da axila, a gente se encontra. Fiz minha primeira alça e a partir dessa elevação que tenho no decote, contei 7 carreiras de leques, que são intercaladas com as carreiras das correntes. As carreiras das correntes são feitas quando a gente vira a peça com o lado do avesso para cima, e as de leques são feitas com o lado direito da peça para cima, para acompanhar os outros leques que estão com o lado direito para cima também. Mas como eu havia falado, essa quantidade de carreiras vai depender da altura do seu próprio ombro. Para que eu chegasse nesse resultado dessa quantidade de carreiras, eu fui fazendo as carreirinhas e vestindo a blusa, observando essa distância entre a cava e a linha da axila. Outra informação importante, antes de a gente subir essa alça,
A gente vem seguindo com essa segunda carreirinha de subida do busto. No meu caso foram 2 carreiras, mas você pode fazer a quantidade de carreirinhas que quiser. Quem prefere ter o busto mais coberto um pouquinho, faz mais carreiras. Quem prefere um busto mais decotado, faz menos. Enfim, quando a gente vem terminando essa última carreirinha de subida do busto, a gente vai girar e fazer a carreirinha de correntes, como foi mostrado o passo a passo anteriormente. Já para fazermos a outra alça, como a gente inicia a subida da alça com a carreirinha de correntes, a gente vai precisar virar a peça com o avesso para cima e prender a linha exatamente nesse pontinho, deixando 2 colunas de leques, para ficar igual ao outro lado, que são com 2 colunas de leques. Então, vamos prender a linha exatamente nesse ponto e seguir o passo a passo, só que em direção a essa parte lateral da blusa, como se estivéssemos indo em direção da cava. Então, eu vou virar a blusa dessa forma. E estou com o lado do avesso agora virado para cima. Vou prender a linha nesse ponto, como mostrei, maximizar a imagem para vocês terem uma visão melhor. Vou inserir a agulha exatamente nesse espaço, deixando 2 leques para o lado esquerdo e prender com um nozinho. Feito isso, pego a linha lá atrás, trago para frente e faço uma corrente. Estamos dando início com a carreira das correntinhas. Em seguida, vou para esse primeiro ponto do leque e faço um ponto baixo. Em seguida, fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Depois das 3 correntes, vou para o penúltimo ponto do leque e faço um ponto baixo. A corrente de intervalo, vou para o segundo ponto do leque seguinte e ponto baixo. 3 correntes. Em seguida, vou para o último ponto do leque e faço um ponto baixo. Insiro a agulha nessa correntinha da lateral que fica bem próxima ao ponto que acabei de fazer e faço um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, é só fazer 3 correntes e virar. Depois de virar, lace a linha e vá para essa correntinha central fazer um leque com 5 pontos altos alongados. Da mesma forma que foi feito lá na outra alça. Os lequinhos das alças são com 5 pontos altos alongados. Finalizando o 5º ponto, então já tenho esse primeiro leque. Laço a linha, vou para a corrente central que fica por cima do leque seguinte e faço outro leque de 5 pontos altos alongados. Terminando esse segundo leque, faço um ponto alto alongado nesse espaço. Uma corrente e vou virar. Depois de virar, vou para esse primeiro ponto do leque e faço um ponto baixo. 3 correntes. Vamos para esse espaço entre os 2 leques, ponto baixo. 3 correntes. Último ponto do leque, ponto baixo. Depois do ponto baixo, vou para essa correntinha que fica bem junto do ponto que acabei de fazer e faço um ponto baixíssimo. Agora é só repetição das carreiras, da mesma forma que foi mostrado lá na outra alça. Na parte das costas da minha blusa, precisei fazer uma pequena alteração. Mas isso não quer dizer que você precisa fazer na sua. Continue seguindo as suas próprias medidas. Tenho aqueles 2 marcadores verdes que mostrei anteriormente, delimitando as costas. Porém, quando fui provando para fazer alguns ajustes com relação a esse espaço que deixaria para cava, percebi que deveria dar início àquela subidinha das 2 carreiras nessas marcações que fiz com marcadores cor de rosa. Essa subidinha vai ser um pouquinho mais larga. Eu vou prender a linha exatamente nesse marcador rosa e vou ignorar esse verde. Já vou removendo o verde, tanto desse lado quanto desse outro lado também. Ih, até quebrou. Então, a marcação agora é
essa rosa. Insiro a agulha exatamente nessa correntinha, prendo a linha e a partir daqui eu vou começar a fazer a subida igual como fiz lá do outro lado. É só você voltar o vídeo um pouquinho se tiver dúvida e fazer o mesmo passo a passo. Então eu vou subir minhas 2 carreiras e a gente se encontra. Já fiz 3 alças e vou passar uma informação bem legal com relação a esse processo de início de subida das alças. É o seguinte, esse mesmo passo a passo de início que fiz nessa alça desse lado, a gente tá com o lado direito da blusa virado para cima, é o que vai ser feito nessa outra alça das costas, desse lado oposto. Ou seja, a gente cruza essa informação. O que foi feito aqui vai ser feito na alça do lado oposto. E o mesmo passo a passo que foi feito nessa alça desse lado, esse processo de início, onde a gente precisa fazer primeiro as correntinhas, estando com o lado do avesso para cima, é o que vai ser feito na outra alça do lado oposto, que ainda vou fazer. Então, é só voltar o vídeo um pouquinho e olhar esse passo a passo para poder fazer essa alça das costas do lado oposto. E o mesmo, como acabei de explicar, é só voltar o vídeo, ver como foi explicado passo a passo dessa alça da frente desse lado e fazer a das costas do lado oposto. Eu vou fazer a última alça e no final a gente se encontra. Fiz a última alça que estava faltando e fiz também a união dessas alças, parte de frente, de costas, em um dos lados. Vou mostrar agora o passo a passo dessa costura nesse outro lado. Importante que a blusa esteja com o lado do avesso virado para cima. Para dentro a gente tem direito com direito. Estando com o lado do avesso para fora, de ambas as alças, temos direito com direito, os dois direitos juntos. Eu vou fazer essa costura com a mesma agulha de crochê que usei na montagem da blusa, mas você pode usar a agulha de tapeçaria e fazer essa união da forma como achar melhor. É interessante que a última carreira de subida das alças seja a de correntes. Então, tenho aquele ponto baixíssimo que fica na extremidade. Em seguida, o ponto baixo que fica sobre o primeiro ponto do leque, logo depois as 3 correntes, em seguida o ponto baixo que divide os 2 leques. Depois desse ponto baixo, tenho 3 correntes e esse final é igual ao começo, ou seja, tenho um ponto baixo sobre esse último ponto do leque e a laçadinha final que fica bem na extremidade. A mesma coisa temos na outra alça. Então, vamos unir ponto com ponto. Vou prender a linha exatamente nesse ponto baixíssimo da extremidade, já pegando esse primeiro pontinho da outra alça. Esses 2 pontos onde inseri a agulha estão antes dos pontos baixos que temos logo em seguida. Fiz 2 nozinhos prendendo as 2 partes. Depois dos nozinhos, já tenho o ponto baixo e vou inserir a agulha nessa alcinha que fica mais para fora, mais para baixo. Você pode também utilizar uma agulha de crochê mais fina, que fica até mais fácil o manuseio. E vou para o ponto baixo do outro lado. Só que nesse outro lado eu não vou pegar essa alcinha que está aqui por cima. Vou pegar a que está mais externa. Dessa forma. Pego a linha que está lá do outro lado e trago para frente. Tenho agora a primeira correntinha das 3 que ficam por cima do leque. Vou para a alcinha mais externa. Do outro lado, também vou para a primeira correntinha que fica por cima do leque e procuro a alcinha mais externa. Insiro a agulha e trago a linha. Dessa vez, eu vou passar por dentro de 3 laçadas. Vou para a segunda correntinha das 3, procuro do lado de cá a parte mais externa, insiro a agulha. E do outro lado, vou para a segunda corrente, que é a do meio, e procuro uma laçadinha mais externa. Insiro a agulha, trago a linha, passo por dentro das 3 laçadas. Tenho agora a terceira corrente, procuro essa laçada mais externa, passo a agulha. Do outro lado, tenho a terceira corrente, procuro a laçadinha mais externa, passo a agulha e trago para frente por dentro das 3 alcinhas.
Cheguei no ponto baixo, que divide os dois leques. Então, vou para essa alcinha de cima do ponto baixo mais externa. Não foi. Agora foi. Do outro lado, estou no ponto baixo. Não vou para essa alcinha interna, vou para a alça mais externa. E trago para frente, fazendo um ponto baixíssimo. Agora é só repetição desse passo a passo que viemos fazendo. Siga dessa forma até chegar no finalzinho dessas duas alças. Estou chegando no finalzinho e nessa parte a gente não precisa se preocupar com relação a pegar laçadinha mais externa em ambos os lados. A gente pode inserir em duas alças. Do outro lado também, eu vou para esse pontinho que fica por cima do último leque, passo a agulha por duas laçadas mesmo e trago a linha até formar o ponto baixíssimo. Faço arremate, corto a linha, puxo dessa forma e vou utilizar a colinha. Pelo lado direito da blusa, a costura fica dessa forma. Vamos seguir agora para os acabamentos de cavas e decote. Já fiz o acabamento em uma das cavas e agora vou mostrar o passo a passo nessa outra cava. A blusa está com o lado do avesso para cima e vou para essa lateral dessa cava que ainda não tem acabamento. Para algum pontinho que fique exatamente por baixo dessa região de axila. Procuro uma parte mais centralizada nessa região que fica por baixo da axila, como por exemplo, essa correntinha que a gente tem entre dois leques. Tem o ponto baixo mais à esquerda por cima do leque, um ponto baixo mais à direita por cima desse outro leque e essa correntinha central. Insiro a agulha na correntinha, pego a linha e vou prender com meus nozinhos. Feito isso, insiro a agulha dentro da mesma corrente onde fiz os nozinhos e trago a linha para frente. Em seguida, tenho aquele pontinho baixo, então insiro a agulha nessa alcinha de cima do pontinho baixo e faço um ponto baixo. Agora, tenho a primeira corrente das três que ficam por cima do leque, vou para essa laçadinha de cima e faço um ponto baixo. Segunda corrente, vou para a laçada de cima, ponto baixo. Terceira correntinha, ponto baixo. Cheguei no ponto baixo, vou fazer nessa laçadinha de cima outro ponto baixo. Cheguei naquela correntinha que divide dois leques, vou para a laçadinha de cima e faço um ponto baixo. Ponto baixo que está por cima desse leque, faço outro ponto baixo. Agora é só repetir esse mesmo passo que fiz até agora, seguindo até chegar nessa parte que antecede a subida da alça. Cheguei na transição entre essa parte que fica por baixo da axila e a subida da alça. Já fiz os 3 pontos baixos sobre as 3 correntinhas que ficam por cima desse último leque e o próximo passo é o seguinte. Depois desses 3 pontos baixos que ficam por cima desse último leque, vamos fazer um ponto baixo em qualquer alcinha dessa lateral desse primeiro leque de subida da alça. Então, vou escolher uma laçadinha aqui, ajusto a linha e faço um ponto baixo. Vou procurar outra laçadinha ainda na lateral dessa carreira, desse leque, e faço outro ponto baixo. Vamos pular para a lateral dessa próxima carreira de leques. Procuro uma alcinha por aqui e faço um ponto baixo, sendo o primeiro da lateral dessa segunda carreira de leques. A partir dessa segunda carreira, serão 3 pontos baixos em cada lateral das carreiras, diferente dessa primeira, onde fizemos apenas 2 pontos baixos na lateral. Então, fiz o primeiro, vou fazer o segundo, procuro uma alcinha por aqui, sempre pegando uma alcinha apenas, e faço o segundo ponto baixo. Ainda na lateral dessa mesma carreira, vou pegar uma alcinha e fazer o terceiro ponto baixo. Vou para a lateral da carreira seguinte, procuro uma laçada,
Faço o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo em uma segunda laçada, ainda na lateral da mesma carreira, e o terceiro ponto baixo. Vou seguindo dessa forma, fazendo 3 pontos baixos nas laterais de cada carreira de leques, pegando sempre uma laçadinha da ponta, até chegar na altura do ombro. No ombro, vamos fazer o seguinte: depois que a gente fizer os 3 pontos baixos na lateral dessa última carreira que está no ombro, antes de chegar na costura, a gente faz um ponto baixo a mais. Resumindo, fazemos 3 pontos baixos nessa lateral, mais um ponto. Em seguida, temos a costura e vamos para a carreira que já é do outro lado. Fazemos um ponto baixo e depois 3 pontos baixos na lateral da mesma carreira ainda. Nas carreiras seguintes, onde a gente já tá descendo para ir para o outro lado da blusa, é repetição do que eu mostrei até agora. 3 pontos baixos nas laterais de cada carreira. Eu vou dar continuidade aos meus pontos baixos até chegar no ombro. E para que você não fique com dúvidas, vou mostrar como faço nessa transição. Cheguei na costura do ombro, já fiz 3 pontos baixos na lateral dessa última carreira que antecede a costura e vou fazer mais um ponto baixo bem juntinho da costura do ombro, pegando uma laçadinha por aqui também. Passo para o outro lado da costura, então procuro uma laçadinha por aqui, se não der para ser uma, pode ser duas, não tem problema. E faço o ponto baixo. Agora, vou fazer os 3 pontos baixos na lateral dessa carreira, que fica logo após a costura do ombro, como já estou fazendo. Então, estou completando 3 pontos baixos e passamos pela transição do ombro. Agora, é só seguir descendo por essa alça, com 3 pontos baixos nas laterais de cada carreirinha. Nessa transição de descida da alça, e essa parte horizontal que fica por baixo da axila, a gente se encontra bem nesse cantinho aqui. Depois que mostrei essa transição dos pontos baixos na lateral dessa costura do ombro, fiz 3 pontos baixos nas laterais de cada carreira de leques, até chegar nessa quina, onde a gente vai fazer essa transição, que será igual ao que fizemos lá do outro lado. Ou seja, no outro lado, fizemos apenas 2 pontos baixos na primeira carreira de subida. E é o que a gente vai fazer aqui, 2 pontos baixos nessa lateral da carreira, e em seguida passar para essa parte horizontal que fica por baixo do braço. Eu já fiz os 2 pontos baixos na lateral dessa última carreira de leques antes da transição, e agora eu vou mexer a blusa, vou girar na verdade, para o manuseio ficar fácil. E vamos fazer o seguinte: depois que posicionei a blusa, vou para esse ponto baixo que tenho sobre esse primeiro leque da base. Você pode, ao invés de ir para esse primeiro ponto baixo, inserir a agulha na primeira correntinha das 3 que ficam por cima do leque, para ficar igual ao outro lado. Mas se preferir inserir a agulha nesse ponto baixo, como está mostrando na imagem, pode seguir assim também, não vai dar diferença nenhuma. Pego essa alcinha de cima, ajusto a linha na agulha e faço o primeiro ponto baixo depois dessa viradinha. Tenho as 3 correntes, então vou fazer um ponto baixo em cada corrente e a repetição do que a gente fez lá no comecinho dessa carreira. Um ponto baixo sobre cada corrente, um ponto baixo sobre ponto baixo, outro nessa correntinha que faz essa divisória entre 2 leques, em seguida ponto baixo sobre esse ponto baixo. Depois começa novamente as correntinhas e eu vou encontrar com vocês aqui, no início dessa carreira. Estou chegando no início da carreira, então já fiz 3 pontos baixos sobre as 3 correntinhas que ficam por cima do leque e tenho o ponto baixo que fica por cima desse leque ainda. Faço o último ponto baixo. E agora vou para essa correntinha, que já é de início da carreira. Lembra que a gente fez o primeiro ponto nessa correntinha da base, que é de transição entre 2 pontos, 2 leques, na verdade. Então, vou para essa correntinha e faço um ponto baixíssimo.
Vamos agora para a última carreira de acabamento da cava, então faço uma corrente e vou girar. Depois que girei, vou para o ponto baixo seguinte, insiro a agulha, pegando as duas alcinhas mesmo do ponto e faço um ponto baixo. Ponto seguinte, um ponto baixo, e agora é um ponto baixo sobre cada ponto da base. É bem mais fácil do que a primeira carreirinha, porque nessa transição entre a parte horizontal e a subida da alça, a gente não precisa fazer quantidade de pontos diferentes. É só seguir ponto sobre ponto. Onde tiver ponto baixo, você vai fazendo um ponto baixo, seguindo por toda a extensão, passando pelo ombro, até chegar nesse início dessa última carreira. Percorri com essa segunda carreira de acabamentos por toda a extensão, passando pelo ombro, descendo. Chegando nessa parte de transição, fiz da mesma forma que orientei desse outro lado, ponto sobre ponto, sem pular nenhum pontinho, até chegar no final da carreira. E nesse final, depois que fiz o último ponto baixo sobre o último ponto disponível na base, no ponto seguinte já tenho o início da carreira, então pulo essa primeira laçada, que foi um ponto baixíssimo do início, e vou para o ponto seguinte fazer um ponto baixíssimo, finalizando essa última carreira de acabamento da cava. Em seguida, faço arremate, corto a linha. Minha tesoura não está aqui no momento, mas eu vou cortar e usar a colinha. E o próximo passo é o acabamento do decote. Minha blusa está com a parte das costas virada para cima, assim como o avesso também. Tenho aqui direito com direito. E o acabamento do nosso decote terá início nesse cantinho aqui. E para que tenhamos um acabamento perfeito, para que esses espaços entre os leques fiquem uniformes, o que não acontece entre esses dois leques da quina, a gente vai fazer o seguinte. Vou inserir a agulha mais ou menos na metade desse sexto ponto alto, contando da direita para a esquerda. Então, insiro minha agulha mais ou menos aqui, pegando duas alças dessa forma e vou para a metade desse ponto alto alongado do leque seguinte, também procurando duas alcinhas por aqui. Vou puxar a linha por dentro desses dois espaços, tanto de cá quanto de lá. E em seguida faço os meus nozinhos. Nozinhos prontos, posiciono a linha mais à direita, insiro a agulha nesse ponto, que é a extremidade desse primeiro ponto alto alongado desse leque, e puxo a linha para trás. Agora, faço uma corrente e vou para o ponto seguinte fazer um ponto baixo. Como você pode perceber, o espaço entre esses dois leques ficou uniforme, combinando com os outros espaços. Agora, é só fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar nessa transição entre a parte horizontal e a subida da alça. Nesse leque aqui, a gente se encontra. Já cheguei no último leque dessa parte horizontal. Agora, vamos passar para a transição dessa subida da alça. Mas antes, vamos fazer aquele truque para que esse espaço entre dois leques fique uniforme, assim como a gente fez entre esses dois. Vou maximizar a imagem nesse ponto e a gente vai fazer da seguinte forma. Tenho o lequinho com 6 pontos altos alongados, fiz 5 pontos baixos por cima de 5 pontos altos alongados. Tenho o sexto ponto aqui ainda, que fica meio escondidinho. Insiro a agulha nesse sexto ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, vou para o meio desse ponto, pego duas alcinhas por aqui. E faço a mesma coisa nesse primeiro ponto do leque seguinte. Mais ou menos pela metade, eu pego duas alcinhas. Em seguida, pego a linha e passo por dentro desses dois espaços, desses dois pontos. E formo um ponto baixíssimo. Em seguida, vou para essa lateral da primeira carreira de subida da alça, procuro uma alcinha e faço um ponto baixo. Se você achar que ficou muito soltinho, é só ajustar esses pontos aqui da transição. Vou fazer mais um ponto baixo
dentro de uma laçada ainda na lateral da primeira carreira de subida. Observem que esse espaço entre esses dois leques ficou proporcional aos demais. Isso faz parte de uma dica muito importante que deixo aqui para vocês, que é: tenham muito cuidado com acabamentos. Os acabamentos têm o poder de destruir uma peça, bem como de valorizá-la também. E se tem uma coisa que eu prezo muito, são os acabamentos. Acabamentos perfeitos enaltecem o valor das suas peças. Mas agora vamos seguindo. Então vou para a lateral da segunda carreira de subida da alça e dessa vez faço a mesma coisa que fizemos na cava. São 3 pontos baixos nas laterais de cada carreira. Então, primeiro ponto baixo, procuro uma outra alça, faço o segundo e uma terceira alcinha para fazer o terceiro ponto baixo. Na carreira seguinte, também são 3 pontos baixos e é só repetir o que fizemos nessa subida da alça desse lado da cava. Inclusive, nessa parte de costura do ombro, é só repetir o que foi feito nesse lado da cava. Então, é só seguir com seus pontos, atravessar o ombro e descer pelo outro lado da alça até chegar nessa outra transição. Aqui na transição a gente se encontra. Fiz a carreira de pontos baixos até chegar na lateral dessa última carreira de leques antes dessa transição para essa parte horizontal. Inclusive, já fiz os 2 pontos baixos nessa lateral da última carreira. Agora, vamos para aquele truquezinho básico para uniformizar essa abertura entre esses dois leques. Então, tenho aqui o primeiro ponto desse leque da base. Vamos fazer um ponto baixíssimo nesse ponto. Em seguida, vamos para o meio desse ponto do leque da base, desse leque que fica mais à direita. Pego 2 alcinhas, vou para a metade do outro ponto do leque seguinte. Pego 2 alcinhas, trago a linha e passo por esses 2 espaços, até chegar na laçada que está na agulha e faço um ponto baixíssimo. Em seguida, procuro o segundo ponto alto alongado desse leque e faço um ponto baixo. Agora, é só fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. E quando chegar nessa transição entre essa parte horizontal, que é decote, e a subida da alça, é só repetir o mesmo processo que foi mostrado nessa transição lá do outro lado. Chegando no final dessa primeira carreirinha de acabamento do decote, então estou nessa última carreira de leques, onde fiz nessa lateral 2 pontos baixos, em seguida tenho esse ponto baixíssimo que fica por cima do segundo ponto do leque da base. Então, vou para esse ponto e faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma corrente e virar. Depois que virei, vou para o primeiro ponto baixo seguinte e faço um ponto baixo. Ponto baixo seguinte, outro ponto baixo. E é só ponto baixo sobre cada ponto da base, da mesma forma que fizemos na cava. Siga fazendo os pontos baixos, um ponto sobre cada ponto, até chegar nesse final. Olha só, pessoal, para não ficarem com dúvidas com relação a essa transição nessa segunda carreira de acabamento do decote, considerando que dei início a essa segunda carreira de acabamento do decote exatamente nessa transição. Então, a partir daqui, eu vim subindo com essa segunda carreira, passei pelo ombro e desci. Quando desci, cheguei nessa transição dessa segunda carreira e vou mostrar como é feita. Então, eu venho fazendo os pontos baixos e nessa transição eu ainda tenho um pontinho aqui, onde vou fazer um ponto baixo. E em seguida, já vou para esse segundo ponto do leque. Ignoro o primeiro, vou para o segundo e faço ponto baixo. E vou seguindo com um ponto sobre cada pontinho da base, até chegar nessa outra transição. Estou chegando na transição, fiz um ponto sobre esse ponto baixo que fica sobre o quarto ponto do leque. Eu forcei a abertura desse ponto baixo seguinte, que fica sobre o quinto ponto do leque, e nesse caso eu vou fazer ainda esse ponto baixo.
Recomendo que você faça a mesma coisa, que force um pouquinho a abertura nesse ponto baixo que fica sobre esse quinto ponto do leque. Então, vou para o primeiro ponto de subida da alça e faço o ponto baixo. Agora é só ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo. E dessa forma vou seguindo por toda a subida da alça, passo pelo ombro, em seguida vou descendo até chegar nessa outra transição. Cheguei na transição e vou repetir o mesmo que fiz do outro lado. Estou chegando no finalzinho da última carreira de acabamento do decote. Já fiz um ponto sobre esse ponto baixo que está sobre o quinto ponto do leque e pulo para a subida da alça. Então, tenho a primeira laçadinha, que foi do ponto baixíssimo, e essa segunda. Vou para essa segunda para fazer um ponto baixíssimo e finalizar o acabamento do nosso decote. Nossa blusa já está pronta, falta apenas esconder alguns fios que sobraram dos arremates e passar a cola. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado, foi feita com muito carinho. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal para ver mais projetos como esse. E não esqueça também de deixar o seu like e principalmente de compartilhar com seus amigos. Aguardo vocês na próxima videoaula.